quinta-feira, dia 8 de agosto, o mês que não termina, mas já começou passando rápido. Mais uma edição da live da WTV Brasil da Hora do Esporte, com meu colega de sempre, Clóvis Costa. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Clóvis, e você? Estamos aí no ano de agosto, né? Um mês que tem 365 dias. E sabe que o mês de agosto é um mês agoniante para a história do Brasil, né? Foi o ano que Jânio Quadros renunciou, foi o ano da morte, o mês, quer dizer, né, que o Jânio Quadros renunciou, o mês que o Getúlio Vargas se matou. Então é um mês angustiante para a história brasileira. Infelizmente nós tivemos ontem que eu diria a patifaria da aprovação da reforma da Previdência, né, que vai privilegiar apenas os banqueiros, né, e prejudicando todos e todas os trabalhadores. Infelizmente, na calada da noite, aprovaram, né, Rodrigo Maia e sua trupe, com Paulo Guedes, ou Paulo Jegues, né, como alguns chamam, aprovaram esse ataque às trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Já começamos falando de coisa meio triste, meio pesada, né? Porque mexe com o nosso futuro. Então, mas vamos falar de coisa boa. Tem muita coisa acontecendo no programa, mas antes de começar, lembrando, youtube.com/WTV Brasil, se inscreva, deixa seu joinha. Vamos virar de youtubers ainda, né? A gente tá tentando. A nossa meta é ultrapassar o Whindersson Nunes. Vamos lá, se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho. E é importante também compartilhar para que possa divulgar a nossa Hora do Esporte. Outras pessoas conhecerem. Também tem o facebook.com/WTV Brasil, que a gente está ao vivo hoje só pelo Facebook. Mande seu comentário na nossa fanpage, que a gente vai lendo na medida do possível. E conversando com vocês fica bem mais legal o programa. Né? Queria a presença ilustre, exatamente. Juliana Caldeira, a nossa assistente de direção lá do Antônio Rodrigues, nos prestigiando. Um grande abraço, Juliana. Amanhã nos encontraremos lá no Antônio Rodrigues. E o Richard Henrique também nos acompanhando, ex-aluno também. Um grande abraço, Richard. Vamos começar, travou aqui, mas vamos começar falando dos Jogos Pan-Americanos. Nós teremos do primeiro bloco exclusivo do PAN. E vamos começar falando pelo que acabou de acontecer, literalmente faz 5 minutos que saiu essa notícia. O Brasil ganhou já 2 ouros no judô, com a Larissa Pimenta, na categoria até 52 quilos, e com o Renan, que surpreendeu o equatoriano, que é do top 20 do mundo, e ele é o 90º, e conseguiu ganhar o ouro no PAN pela primeira vez. Então, parabéns aos brasileiros, mais 2 medalhas de ouro aí. E também a medalha no atletismo, que aconteceu agora depois das 8 horas da noite, com o jovem de 19 anos, Alisson dos Santos, que ganhou 400 metros com barreiras. Então, essa noite já temos 3 medalhas, fora o que as outras finais que vão acontecer durante essa noite, principalmente da natação. Eu estou atualizando o quadro de medalhas aqui, vamos falar dos outros. Então, o Vitor vai atualizar o quadro de medalhas, mas a gente vai começar falando dos Jogos Pan-Americanos, né? Sim. Então, vamos começar pelo vôlei, que eu acho que já virou meio que uma tradição a gente começar falando do vôlei, não importa meio que a situação que esteja, né? O Brasil ganhou o primeiro jogo ontem contra Porto Rico com facilidade por 3-0, mas hoje perdeu pelo mesmo placar para a Argentina. E com isso, o Brasil precisa ganhar o jogo amanhã dos Estados Unidos para chegar na semifinal no sábado. Então vai ser um jogo pegado, porque os Estados Unidos também perdeu para a Argentina. Então, os Estados Unidos é jogo de vida ou morte. Quem perder, tá fora. Quem ganhar, vai para a semifinal. Então vamos. Vai ser um jogo bem disputado, né? Bem complicado. Deve ser aquele jogo de 5 sets mesmo, né? Que termina num tie break, com gente infartando, tipo eu. Mas amanhã às 15 horas. Você tá com o seu cardiologista em dia? Pior que não, menino. Preciso ver, porque olha, esses jogos estão acabando comigo. E o Brasil, no vôlei, está em busca do 5º ouro seguido. O Brasil vem embalado pela vitória, né? Que conseguiu no sufoco para as Olimpíadas contra a República Dominicana. Foi no sábado esse jogo, foram uma sequência de 3 jogos e a final foi contra a República Dominicana no sábado. O Brasil venceu por 3-2 e garantiu a vaga em Tóquio, então que é muito importante, né? Porque o Brasil é bicampeão olímpico, acabou perdendo no Rio de Janeiro, mas ganhou em Londres e ganhou em Pequim. E quer muito essa tradição de, pelo menos, chegar nas finais, né?
Sim. Quem sabe? E no PAN, o Brasil já faz um tempinho que não ganha. Se não me engano, a última vez que ganhou foi no Rio de Janeiro. O quadro de medalhas se precisar, tá? Tá, a gente já chama o quadro. E falando do vôlei, da vaga olímpica, essa semana, amanhã na verdade, vai começar o pré-olímpico do vôlei masculino. Às 11 horas da manhã, o Brasil enfrenta Porto Rico, não é um time de muita tradição. No sábado, no mesmo horário, enfrenta o Egito. Porto Rico, terra de Rick Martin e dos Menudos. No... Ah, é verdade, né? Do Rick... Gente, Rick Martin, meu Deus do céu, não vamos começar falando porque... Nossa, pena, mas enfim. Bom pra quem gosta, né? Eu lembro também sempre todo mundo odeia o Cris, né? Porque o Cris fala sempre dos porto-riquenhos, né? O bairro porto-riquenho. Verdade, todo mundo odeia o Cris, adoro. Então, ó, até me perdi. Voltando, o Brasil enfrenta amanhã Porto Rico, terra do Rick Martin, né? Isso. Vamos começar a cantar uma música aí. Sábado, o Egito, no mesmo horário. O Egito já tem um pouquinho mais de tradição do que Porto Rico. E a grande final, que é o que se espera, é contra a Bulgária, no domingo, Dia dos Pais. Sente com seus pais, abrace ele, infarte junto com ele. Vai ser às 2h30 da tarde, vale vaga olímpica e detalhe. Essas finais, esse pré-olímpico está sendo disputado na Bulgária. E a Bulgária é um time muito, muito, muito difícil. É basicamente o Brasil e os Estados Unidos, né? Só que com uma seleção europeia. Só aqui os recados aqui, né, na nossa comentários ao vivo, né? O Kaique Carvalho, aluno também lá do Antônio Rodrigues, mandando um abraço. A Gabi Araújo, também aluna lá também do Antônio Rodrigues, falando da gata. Essa aqui é a Judite, a nossa gata, né? Ela falou que gato lindo, é a Judite, a nossa Judite. É a diretora de fofura. É a nossa, como diz a nossa diretora de fofura. Ela é um amor, gente, a Judite. Ela que manda aqui. A hora que ela não quiser, ela vai subir no notebook, vai desligar tudo e vai falar assim, pronto, agora você vira, né? Como ela faz toda semana. Ela não gosta da pauta, aí ela resolve... Mas ela é um amorzinho, ela que manda aqui. E todos os alunos do Clóvis já tem um ponto garantido na média final. O salve aí salve pra galera do Tonhão. Mandar um salve pra galera do Tonhão, todos lembrando, queridos alunos. Lembrando, e alunas. facebook.com/WTV Brasil, mande seu comentário. E alunos do Clóvis, cobrem esse pontinho no final do ano, que vocês passam. Se você quer Olha, você tem que estar inscrito no canal e tem que estudar também. youtube.com/WTV Brasil. E compartilhar. O Clóvis, ele vive dando se inscreva, o Clóvis vive dando dica de prova aqui, porque ele vive falando de assuntos de geografia aqui, então vocês fiquem ligados que daqui a pouco provavelmente vai ter uma historinha de geografia que vai cair na provinha de vocês, olha aí. Já tem um pontinho garantido acompanhando aqui, não é só esporte, é cultura também, né? É educação. Mas, continuando em educação, estamos em Lima, no Peru, bora para outro esporte. Vamos lá. Handball. Infelizmente, o Brasil ganhou medalha, ficou com bronze, claro, mas infelizmente não conquistou a vaga para Tóquio, assim como as meninas, porque só o primeiro colocado consegue. E quem ganhou foi a Argentina, os hermanos, né? Os hermanos que venceram a final contra o Chile. O Chile garante vaga. Personagem do Snoopy que puxa. Que puxa. Nossa, foi muito... O Brasil deu muita... Vacilou, falar o português, claro, na semifinal contra o Chile. O Chile nunca tinha chegado numa final de Pan-Americano, conseguiu já esse grande feito porque garantiu assim a vaga no pré-olímpico, pelo menos, né? E o Brasil vai ter que lutar muito, porque o Brasil agora o Brasil é o nono colocado, foi o nono colocado no Mundial. Então o Brasil, só os 7 primeiros entram direto na Olimpíada. O Brasil precisa torcer para o Egito em janeiro ganhar o continental africano. E um time europeu, mas aí tem bastante opções, porque todos os times europeus basicamente são muito fortes lá, ganhar o continental europeu. E aí o Brasil sobe para 7º colocado e consegue a vaga olímpica. Ou seja, por causa de um deslize, vai ficar dependendo de 2 resultados dificílimos para conseguir essa vaga. Mas quem sabe, né? O Egito é um time muito forte, é um dos favoritos lá na África. Então, temos esperanças ainda, mas não fizemos nossa parte, veio uma medalha, mas não veio o que era esperado. O Brasil, que era tricampeão do Pan-Americano, estava buscando o tetra seguido, todos contra a Argentina, mas aí caiu na semifinal para o Chile, né? Acontece. Sim. Mas é vacilo que deu, né? Poderia ter ganho. E aí nós temos o tênis, né? O João Menezes conquistou a medalha de ouro após 12 anos contra
contra o Chile, né? Importante aí a participação do Brasil no tênis. E no tênis de mesa, né, Denise? Quais as novidades aí do tênis de mesa nós temos aí também, né? Nossa, tivemos muitas medalhas no tênis de mesa, inclusive vários gritos dentro de casa, porque eu estava acompanhando. O Brasil foi super bem com Hugo Calderano. O Hugo Calderano conquistou 2 medalhas, uma no individual masculino e garantiu a vaga para Tóquio. Esse jogo foi ontem. Ele venceu do chinês, que foi naturalizado na República Dominicana. E também o Hugo Calderano ganhou junto com o Tsuboi a medalha pela dupla masculina do tênis de mesa. Outras medalhas também o Brasil acabou levando. Levou nas duplas mistas contra a dupla canadense, ganhou a medalha de prata, perdeu a final. Eu estava assistindo esse jogo, o Brasil teve tudo para ganhar. A faca e o queijo, falar o português claro, mas aí deixou encostar. E a Bruna Takahashi e a Jéssica Yamada ganharam bronze nas duplas femininas. Então todas as disputas que o Brasil participou, só não ganhou no individual feminino. O restante conseguiu medalha em todas as outras categorias disputadas. Eu queria aqui só, antes da gente falar, registrar aí a presença, né, do Anderson Tintino, professor lá também, do Antônio Rodrigues, nos acompanhando, grande Anderson. Tuca de Paula, lá de Campo Limpo Paulista, jogamos bola junto. Um grande abraço, Tuca, presença ilustre, né, nos acompanhando. A gente fica muito feliz aí, pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa história de vida, nos acompanhando e a gente tendo esse contato aí mesmo que distante. E é isso, né? Agora a gente tem... Mesmo. É sempre bom, a gente fica muito feliz, né, de estar vendo, né, pessoal que a gente conviveu durante um tempo e por conta das circunstâncias da vida a gente acaba se afastando. Mas é muito legal esse contato. O bom da internet é isso, né? Que aproxima quem está distante, né? Então temos essa vantagem. Sim. Agora, outro esporte, o Clóvis vai falar do badminton, pode ser? O badminton, né? Igor Coelho conseguiu pela primeira vez a medalha no jogo pan-americano, né? Com o individual masculino. O Brasil também conseguiu bronze com a dupla masculina, feminina e mista. Então, o Brasil aí no badminton também mandando bem. E o surf, ouro, né? Longboard, né? Chloé Kalmon, né? E Lena Guimarães também conquistaram medalhas de ouro. Então, o surf brasileiro também fazendo bonito nos Jogos Pan-Americanos. E aqui o Vinícius Martins também, né? Também conseguiu prata e o bronze Nicole Pacelli, né? Então, isso. O surf, lembrando que é a primeira vez que tem surf no Pan-Americano, porque também vai ter surf na Olimpíada pela primeira vez no próximo ano. Agora tornou esporte olímpico, né? Exatamente. O brasileiro é super favorito. Lembrando que as 2 medalhas de ouro que vieram para o Brasil não foram das modalidades tradicionais. Sim. Então isso é legal porque mostrou que o Brasil tem competência nas outras que também não são tão conhecidas. Isso. Então, pessoal mandando bem nas águas do Pacífico. Exatamente. Coisa que eu não sei nem entrar na água. Gente, veio um bichinho no meu pé e já saiu pulando que nem um saci. Morro de medo. E quem disse que as águas do Pacífico, daquela região, é mais gelada que as águas aqui do Atlântico, nosso litoral. Ai, gente. Ai, não, gente. Gosto de tudo quentinho. Vamos colocar a piscina aquecida, né? Faz favor. Ginástica rítmica. O Brasil foi prata com a Bárbara com a Bárbara Domingos na fita. O Brasil tem muita tradição na ginástica rítmica e não conseguiu subir, só ganhou um ouro, que foi no conjunto da equipe brasileira por aros e maçãs. O Brasil estava, se eu não me engano, desde 1990, sempre subindo ao pódio, sempre ganhando ouro em várias modalidades, mas esse ano só veio uma de ouro, que foi para a equipe, mas mesmo assim as meninas estão de parabéns, fizeram uma bela apresentação com a Ave Maria, não sei se vocês viram, foi muito bonito. Vamos partir para outra, porque senão a gente vai ter... Gente, o Pan-Americano tem 39 modalidades. Então, não dá para falar das 39, a gente está falando das que aconteceram entre terça, porque teve o programa de segunda, entre terça e hoje. Mas mesmo assim, é muita coisa, né? Então... Exato. No atletismo, como a gente falou, o Alisson Santos ganhou agora o ouro no 400 metros com barreira. O atletismo começou a disputa ontem. E aí vai até o domingo, até o último dia. Mas o Brasil também já conseguiu já tinha conseguido ontem uma medalha de ouro com o Darlan Romani no arremesso de peso. Ganhou prata com Caio Bonfim no 20 km de marcha atlética. Eu penso em 1 km andando, eu já fico com preguiça. 20 km? Meu Deus, tem que ser muito atleta mesmo. O Altobelli da Silva nos 5.000 metros.
A Andressa de Moraes no lançamento de disco e o Paulo André de Oliveira nos 100 metros rasos ganharam a prata. Lembrando que o Brasil não subia há 20 anos no pódio dos 100 metros no Pan-Americano. Então, já foi uma grande conquista já ter chegado ao pódio, ainda mais com uma medalha de prata. Exato. E o bronze ficou com a Érica Senna nos 20 km da marcha atlética. Foi uma pena, porque ela estava liderando a prova inteira, mas ela dobrou o joelho em um momento da prova e é proibido. Com isso, ela foi penalizada em um certo tempo e acabou ficando com a medalha de bronze. A Fernanda Borges, também bronze no lançamento de disco. E a Vitória Rosa, nos 100 metros rasos, também conseguiu a medalha de bronze. Bom, registrar aí algumas presenças aí. Antônio Jesus, né, o Toninho lá de Embu, das Artes, nos acompanhando. Grande Toninho, professor, agora diretor. Um grande abraço, Toninho. Marcos Belchior também está nos assistindo. Fernanda Lopes, muito legal, Fernanda. Bacana aí a gente fez pós lá na PUC, lá em 2008. Bacana, está nos acompanhando. Só a luta. O Clóvis está comentando de todo mundo que ele conhece. Ele vai pagar um café da manhã e um almoço pra vocês, tá bom? A gente já vai deixando essas promessas assim no ar, né? O Clóvis vai me matar. Vocês estão me comprometendo aqui. Quando a gente for pro intervalo. Talvez eu não volte do intervalo, gente, por causa desse comprometimento. Na maratona aquática, a Ana Marcela, que havia ganho o Mundial há 15 dias atrás, conseguiu o ouro também na maratona. E conseguiu uma dobradinha brasileira, mas dobradinha de pódio, não dobradinha seguida. Foi com a Viviane Jungblut, também brasileira, conseguiu o bronze na mesma prova. Tem muita... gente, tá acabando os esportes do Pan-Americano, mas tem bastante coisinha. Na canoagem slalom, ó a Judite, gente, fazendo ponta. Ela já tá fazendo, gente, chega do... o Anderson Tintino dizendo aqui, tô mandando parabéns para nós aqui. E Obrigada. Ele e a esposa dele está acompanhando. Legal, Anderson. Valeu. Obrigada. Acompanhem mesmo, gente. A gente rala para pegar essa pauta, para buscar os tópicos legais, para demonstrar, porque não é fácil. A gente não trabalha só com isso. A gente tem nossas tarefas, mas a gente gosta muito de fazer isso aqui. É legal saber que vocês estão valorizando, gostando do que a gente está fazendo. Canoagem slalom, o Brasil chegou em 6 finais e conseguiu 5 medalhas, sendo 4 de ouro. Um desempenho muito impressionante do Brasil na canoagem. Foi a Ana Sátila e a Pepe Gonçalves, ambas ganharam ouro, 2 medalhas de ouro cada. Uma na canoa C1 extremo K1 e a outra no caiaque K1 extremo K1. E o Felipe Borges ganhou o bronze na canoa C1. E falando um pouquinho do basquete, porque depois a gente vai falar por último da natação, porque a natação tem 300 milhões de coisas, porque são 500 milhões de finais no mesmo dia. Mas o basquete, o Brasil só tem representação feminina, porque o masculino não conseguiu se classificar para os Jogos Pan-Americanos. Então, as meninas no basquete ganharam os 2 primeiros jogos, que foi na terça e ontem. E com isso já garantiu a vaga para a semifinal de amanhã. O Brasil está jogando hoje contra Porto Rico. E a nossa última atualização, o Brasil estava ganhando com bastante tranquilidade. Então as meninas do basquete feminino estão representando e indo super bem. E por último, de novidade, eu acho que da natação, que começou antes de ontem, começou na terça-feira e vai até sábado. A natação brasileira tem muita tradição, quebrou recorde, venceu com facilidade o revezamento 4 por 100 metros masculinos e conquistou o hexacampeonato com um tempo de 3 minutos e 12 segundos e 61 centésimos. É muito pouco para o revezamento de 4 por 100, né? Tem um quadro de medalhas. O Vitor vai colocar o quadro de medalhas, que aí a gente vai comentando dos resultados aqui, da natação. O Brasil conquistou ouro com o João Gomes nos 100 metros livres, com Leonardo de Deus nos 200 metros peito, a equipe brasileira no 4 por 100 masculino e o Fernando Scheffer no 200 livre. Esses foram os resultados entre terça e ontem. Prata, Brasil conquistou com Fernando Scheffer no 400 metros livres, a equipe brasileira no 4 por 100 feminino, o Breno Correia no 200 metros livre, e a equipe brasileira no revezamento 4 por 100 livre medley, que é o misto, 2 homens e 2 mulheres. E bronze para Luiz Altamir no 400 metros livre, Larissa de Oliveira no 200 metros livres, Vinícius Lanza no 100 metros borboleta e o Léo de Deus no 200 metros costas. O Léo de Deus, ele é recordista mundial, recordista olímpico, ele nada
muito, muito bem. E hoje o Brasil ainda tem 7 finais em disputa na natação. Ou seja, a partir das 9 horas da noite podemos ter mais 7 medalhas de ouro pintando na nossa telinha, quem sabe, né? Quem sabe. E o Brasil, com as medalhas de agora à noite, ficou o Vitão atualizou aí pra gente, agora foi pra 34, né, Vitão? Não, pra 31 no site. Então, mas aí teve 3 medalhas agora à noite que não atualizou no site, tava com 31. Tá igual do site. O Brasil tá com 34 medalhas de ouro até o momento. O quadro tá desatualizado porque tivemos agora à noite 2 no judô e uma no atletismo que ainda não entrou na contagem. Então o Brasil o site tá mais desatualizado que a gente. A gente, ó, viu, é rapidinho, é super atualizado. Não tem como aqui. É ao vivo, Mas estamos aí com as notícias do Pan-Americano. Eu acho que foi isso, né? Deu pra dar uma passada geral no que tá acontecendo, que segundo os meninos atualizam. Isso. Vamos pro intervalo? E a Graziella, só de falar, tá, Denise de Cláudio de Laranja, né? Essa aqui tocou a camisa da seleção da Holanda retrô de 1974, a lendária seleção holandesa, camisa do grande jogador, um dos maiores jogadores do futebol de todos os tempos, Johan Cruyff, né? Que revolucionou o futebol. Obrigada, Grazi, pelo comentário. Depois a gente conversa no segundo bloco, porque fiquem com a gente que tem muito mais coisa. E aí tem futebol, porque quem tá esperando a galera. Exatamente. Tá na expectativa, vai começar o futebol, então fiquem com a gente até daqui a pouquinho. Jag heter Siro och jag sejler skib hen till Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi ha FN till att beskydda vårt hav. Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid, så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Nada do que conquistamos foi nos dado. Só a luta muda o nosso futuro. Agora querem tirar de nós essas conquistas. Não vamos aceitar. Como que nós vamos pensar um projeto para o futuro se no presente as universidades não funcionam? Dia 13, estaremos às ruas. Olá pessoal, não percam nessa terça-feira mais um programa de Fala Chico, Fatos Não Fakes. A questão das ideologias, das fake news e o papel da filosofia. Ok? Estaremos lá aguardando vocês. Voltamos com a Hora do Esporte na live dessa quinta-feira. Super trânsito em São Paulo, por isso que começamos um pouquinho mais tarde, justificando o nosso atraso, porque São Paulo para, a gente depende do trânsito para vir para cá, e aí fica um pouquinho complicado, mas chegamos e aqui estamos com muita empolgação, porque tem muita coisa e a gente vai começar a falar do futebol agora, que é o que a gente sabe que todo mundo fica esperando, mas
primeiro ler o comentário da Grazi aqui, que ela falou que eu estou de Harry Potter. Estou mesmo, porque eu estou querendo aparatar nesta sexta-feira. Tá chegando, não sei, aqui dá pra ver Hogwarts, vontade. Tô vontade de aparatar, mas enfim, amanhã sexta-feira é dia de aparatar e só voltar na segunda-feira. Lembrando que é o facebook.com/WTV Brasil. Mande seu comentário na nossa fanpage. Hoje só estamos ao vivo pelo Facebook, mas depois o programa vai para o YouTube normalmente. Mande seu comentário que fica mais legal o programa, a gente interagindo. E lembrando... ativar o sininho, né, se inscrever e compartilhar nosso programa, comentar também no Facebook. Aí saudar também, né, Bruno Tito Pereira, Bruno Tito lá de Salvador, torcedor do Bahia, tá nos assistindo, é um privilégio ter o Bruno aí nos acompanhando, companheiro de lutas também, lá de Salvador. Olha, Bahia é um bom time, gosto. E a Grazi comentando, a Grazi, minha companheira de trabalho, a gente discute futebol, a gente fica o dia inteiro de fone de ouvido, porque se a gente tira o fone, a gente vai falar de esporte. E aí não dá pra ficar conversando o tempo inteiro, né? Hoje ela hoje é o dia da Judite, hoje é o Dia Internacional dos Gatos, então a Judite vai ganhar um pouquinho de sachê de brinde, ô Vitão, vai? Biscoito. Ela gosta de biscoito. Ela é chique, gente. Ela não gosta ela é elevada, ela é outro nível já. E outra presença também, Luiz do Rosário, Luiz que trabalhou comigo lá aqui em Pirituba. Grande abraço, lá de Guarulhos, corintiano. Lembrando que pra quem tá assistindo, o Clóvis vai pagar o almoço. Gente, não me comprometa. Eu voltei do eu primeiro bloco, que eu já tô, então a conversa continua, entendeu? No limite. O cartão já deu aqui uma chorada, mas enfim. Vamos começar falando, vamos começar não, a gente já começou falando, então vamos continuar com o programa e começar a falar de futebol. Que o Campeonato Brasileiro Feminino começou no mata-mata, né, Cláudio? Isso, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino terminou a primeira fase neste fim de semana e agora começa a fase de mata-mata, que vai começar no dia 14, né? Dia 14 começam os jogos de mata-mata. Só lembrando que subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, feminino, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Então, essas equipes, o ano que vem, disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. São jogos muito legais, jogos bem, né, interessantes, muitas vezes melhor do que o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Vale a pena assistir os jogos, acompanhar o futebol feminino, que não é tão valorizado assim, né? Tanto que o prêmio para as campeãs brasileiras será de R$120 mil. Se a gente for comparar aí o prêmio da Copa do Brasil, 50 milhões, né? Então a gente vê a desigualdade de gênero nos esportes, né? Também como na sociedade, ele também se reproduz nos esportes. Então tá aí a dica. Semana que vem a gente vai começar já a repercutir os resultados do mata-mata, né? Que começa pelas quartas de final, semifinal e depois a final, para ver quem será as campeãs brasileiras de futebol feminino. Os jogos vão ser entre São José e Corinthians, Internacional e Flamengo, Ferroviária e Santos, e Audax e o Kinderman. Às vezes o Kinderman não é um time conhecido no futebol masculino, mas é super forte no futebol feminino. Então, vão ser jogos muito interessantes de se assistir. A maioria deles vai ser transmitido via Twitter, né? Então, para quem quiser assistir via Twitter, geralmente 3 horas da tarde. E TV aberta também, já está na TV aberta, também está transmitindo alguns jogos. Isso é bom. Quem sabe um dia muda e a gente ganha 50 milhões também, né? No jogo, mas enfim. Lembrando, facebook.com/WTV Brasil, para você mandar seu comentário, seu palpite e cobrar o Clóvis do almoço. Mas, gente, não me comprometa. Eu tô provocando o Clóvis, porque até o final do programa eu sei que ele vai me matar, mas enfim. Eu me comprometo. O pessoal vai me matar amanhã. A Natália não tá online, eu acho. Continuando no futebol, na Copa do Brasil, ontem, antes de falar da Copa do Brasil, ontem teve o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Goiás. O Corinthians ganhou por 2-1. 2-0. 2-0. Em terceiro bloco a gente... Desculpa, foi 2-0 o jogo, é verdade. A gente vai falar isso no terceiro bloco. Pediu o VAR, o Vitor. É muito jogo, gente, na cabeça, mas enfim. E falando da Copa do Brasil, começaram as semifinais. Ontem só tivemos um jogo, né, Cláudio? Isso, nós tivemos o jogo Cruzeiro e Internacional. Foi um jogo Cruzeiro em crise. Tem duas artes aqui.
Tem duas artes. Vitor, pode colocar aí das estatísticas do jogo, pra gente comentar um pouco como foi o jogo. Assim, como eu tinha dito, né, a equipe celeste, né, ela tá numa crise, foi eliminada semana passada na Copa Libertadores pelo River Plate, perdeu o clássico pro Atlético Mineiro e ontem perdeu em casa pro Internacional. O Cruzeiro teve aí, olhando aí pelas estatísticas, né, teve mais posse de bola. Só que o Inter foi mais incisivo quando chegou ao ataque. Tanto que as chances reais de gol foram todas do Internacional. Tanto que a gente olhar aqui, ó, finalizações certas, 6 do Internacional, 1 do Cruzeiro. Finalização, né, aí a finalização errada, né, 10 do Cruzeiro e 2 do Inter. Então mostra o aproveitamento do Internacional, um time muito mais objetivo, está em boa fase. E foi merecedor do resultado, que dificulta bastante agora a vida da equipe de Belo Horizonte, porque é uma vantagem que vai levar para Porto Alegre no jogo do Beira-Rio e o Inter jogando um bom futebol. Então o Cruzeiro tá nessa situação. O Mano Menezes pediu o boné, não é mais técnico do Cruzeiro. Fala-se em Dorival Júnior para assumir, né, o nome mais cotado no momento. E a sorte da equipe dos mineiros, né, é que o jogo vai ser só no dia 4 de setembro. Então até lá o Cruzeiro ainda tem tempo de se reestruturar e tentar reverter essa situação, que é muito difícil. Porque, como eu disse, a equipe, né, colorada está jogando um bom futebol e é uma missão dura aí para os cruzeirenses. Mas, né, futebol, a gente já viu viradas históricas aí. E o jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense vai ser na semana que vem, dia 14. Tem os jogos, né, a data dos jogos, resultado, né? Dia 14 o Grêmio joga lá na sua arena contra o Atlético Paranaense. O Atlético não jogou por conta da Copa, né, Suruga, acabou sendo campeão, vencendo por 4-0, então o jogo vai ser na semana que vem. E no dia 4/9, aí os jogos da volta, né, que é às 19 horas, o Atlético lá na Arena da Baixada às 19 horas, e o Internacional vai jogar com o Cruzeiro, jogo da volta, às 21 horas, lá no Gigante da Beira-Rio. Então, a Copa do Brasil está também chegando nos seus momentos decisivos, né? E a gente pode ter um Grenal na final. É verdade, pode ter um Grenal. Mas eu tô achando que o Atlético Paranaense... Não vou botar minha mão no fogo, mas o Atlético Paranaense tá jogando uma bola redondinha. E o Grêmio tá com muito altos e baixos, então tá oscilando muito. Pode ser que aconteça, sei lá, pega um dia ruim e aí porque o Atlético não gosta do jogo que ele tá apresentando no campeonato. É um confronto equilibrado, né? São duas equipes que vem demonstrando um bom futebol. O problema do Atlético Paranaense é os jogos fora de casa. O Atlético Paranaense, o desempenho da equipe de Curitiba fora dos seus domínios é bem aquém do esperado. Então, mas de qualquer forma é um confronto equilibrado. O Grêmio é uma grande equipe, tem um bom elenco. Então, eu apontaria um leve favoritismo para o Grêmio, né? Por conta da história que tem na Copa do Brasil. Depois do Cruzeiro é o maior vencedor de Copa do Brasil. Então, assim, um leve favoritismo. Mas o Atlético, como ele tá fora da Libertadores, talvez ele venha pro tudo ou nada aí, né? Então tem muita coisa para acontecer. Vai ter jogo perto de Libertadores, que eu não vi a tabela da Libertadores. E o Cruzeiro ontem realmente foi complicado o jogo, o Mano saiu vaiado, fez joinha pra torcida, tipo, tô indo mesmo. E o gol foi feito pelo Edenilson, depois da cobrança de uma falta. Ele pegou no rebote, né? O Guerreiro bateu a falta. Fez uma grande defesa, o Fábio, mas ele pegou no rebote porque a zaga não acompanhou, a zaga dormiu, cochilou, tomou gol. É assim que acontece. E aí, registrando a presença da Sirlene, também companheira de trabalho lá da escola, João Pedro, grande João, também professor de história lá do Antônio Rodrigues, e o Alexandre Pinheiro, grande Alexandre, camarada de luta também, lá do Mário Lago, da MF Mário Lago. Grande abraço, Ale. Santista, deve estar todo contente com os seus Santos. Eu não tô tão feliz com o Santos assim, mas tudo bem. Agora a gente terminou de falar dessa parte das Copas. Infelizmente a gente tem que tocar em assuntos não tão bons do futebol, porque a gente aqui não vai falar só da parte bonitinha, só do gol que aconteceu.
E aí o Clóvis contou 2 casos que eu não consegui acompanhar. E aí ele vai falar um pouquinho mais para vocês de coisas que acontecem no futebol que não deveriam acontecer. Bom, primeiro, acho que fato assim, que aconteceu 2 fatos ligados ao racismo no futebol. E o primeiro fala do presidente do Schalke 04, equipe alemã, lá da cidade de Gelsenkirchen, que uma declaração assim inaceitável. Clemens Thomas, né, vai ficar 3 meses afastado do cargo, porque ele teve uma declaração assim que é inaceitável. Ele diz assim, ele propôs o financiamento de usinas elétricas na África e disse: então os africanos parariam de derrubar árvores e produzir crianças quando fica no escuro. Então, uma fala preconceituosa, demonstrando que a visão que muitos europeus têm do continente africano. E eu, como professor de geografia, a gente vai trabalhar, muita gente estuda o continente africano, muitas vezes as pessoas estudam uma visão eurocentrista, né, com a visão que os europeus têm do continente africano, e acaba reproduzindo isso não só na Europa, mas aqui no Brasil tem, embora aqui no Brasil a gente tenha avançado aí com leis, né, que o ensino de história da África é obrigatório, mas agora com esse contexto, com essa escalada autoritária, aí a gente está tendo esses revés, mas é importante que a gente estude o continente africano a partir da visão dos africanos e entender que a África é um continente bem diverso, ele é etnicamente bem, né, como disse, bem diverso, então a gente precisa estudar para não ficar reproduzindo falas preconceituosas. E o pior de tudo foi que a postura do Schalke 04, né, que classificou a fala do seu presidente, né, uma declaração discriminatória, mas considera a denúncia de racismo infundada. Então, é uma postura também bem complicada do clube alemão. E o outro caso de racismo envolve aí o jogador Malcolm, que saiu do Barcelona, foi para o Zenit da Rússia. O Zenit é um clube com a torcida bem identificada com a extrema-direita, e não é a primeira vez que tem casos de racismo no Zenit, né? E o Hulk, que jogou por lá, também teve casos de racismo. O Witzel, não o Witzel, governador do Rio, jogador que hoje joga no Borussia Dortmund, né? Jogador titular da seleção belga, negro, também sofreu com racismo. Então, assim, e a postura do clube também nada ajudou. Então, o Corinthians acabou se manifestando a favor do Malcolm. Tem uma imagem aí, né, um Twitter aí do Corinthians, tamo junto, Malcolm, e todo mundo, e o nome do jogador é justamente em homenagem ao Malcolm X, né, que foi um líder, né, do movimento negro nos Estados Unidos, e importante na luta pelos direitos civis, uma importante figura, né, uma figura icônica. Então a gente lamenta isso, né? Infelizmente o racismo no futebol, principalmente na Europa, é muito forte, e a gente precisa, né, ter esses momentos para reflexão. E um outro caso aí também, né, a gente falando da escalada autoritária no Brasil, né, do Corinthians, né, no caso do jogo Corinthians e Palmeiras, lá em Itaquera, que o torcedor, né, com o nome aqui, torcedor Rogério Lemes, foi preso pela polícia quando tocou o hino nacional. Ele criticou o governo, criticou o excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro, né, e aí ele foi preso, detido, e a alegação da polícia é a mais absurda, né? Levaram ele para a delegacia porque podia causar um princípio de tumulto. O Corinthians lançou uma nota repudiando a ação da polícia militar, e no jogo contra o Goiás ontem ele acabou indo assistir o jogo no camarote. Como a gente está falando, a gente está vivendo uma escalada autoritária, com componentes fascistas, né? No sábado houve aí
uma invasão da Polícia Militar no encontro de mulheres, encontro estadual de mulheres do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, e que eles estavam monitorando, enfim. Não é a primeira vez que eles adentram em reuniões de organizações políticas, então a gente vê que é o autoritarismo pelas declarações do Jair Bolsonaro, e nesse momento é necessário, a gente está falando do esporte, mas o esporte não está descolado da sociedade, de todo o movimento social. É importante que no dia 13 a gente ocupar as ruas para derrubar essa agenda nefasta do governo Jair Bolsonaro, de Paulo Guedes, Sérgio Moro, até o Rodrigo Maia também, que tenta se descolar do Bolsonaro, mas também apoiou a reforma da Previdência, que é um grande ataque aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Então é muito importante comparecer ao dia 13, a greve a greve nacional da educação. Nós temos uma arte aí, né, Vitor? Tem um vídeo também, a gente pode até... Pode passar o vídeo? Pode passar. Nada do que conquistamos foi nos dado. Só a luta muda o nosso futuro. Agora querem tirar de nós essas conquistas. Não vamos aceitar. Projeto do futuro, se no presente as universidades não funcionam. Dia 13, estaremos às ruas. Então, dia 13, às 15 horas, lá no MASP, todas e todos. Importante, como diz aquele ditado, só a luta muda a vida. Gente, é triste o cenário que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. A gente não vai ter direito, pelo jeito da gente nem... A gente vai viver para trabalhar e não vai ter direito de se aposentar. Enfim, a gente tem que lutar mesmo pelos nossos direitos. Então, se dia 13 vai ter paralisação, se você puder ir, né? Porque às vezes não dá para todo mundo conseguir parar, mas vamos tentar parar um pouquinho, tomar consciência do que está acontecendo, saia dessa bolha. Para de apoiar políticos só porque você acha que vai... Você tem que se apoiar em primeiro lugar. Políticos que são contra os nossos direitos, né? Exatamente, a gente paga para eles estarem lá, então a gente tem que pensar na gente também. Não pensar só no nosso próprio umbigo. Eu posso dizer por mim mesma, fui aluna de faculdade, eu não consegui uma escola pública, mas eu fui bolsista. Sem essa bolsa eu não teria feito faculdade. Sem ter feito faculdade eu não estaria tendo uma vida que eu tenho hoje, que não é de luxo, mas pelo menos eu consigo sobreviver, né, com o que eu consegui. E se não fosse por causa disso, eu não estou apoiando governo nenhum, de falar assim, foi por causa disso, mas se você não tem educação, se você não oferece educação, gente, a gente não tem acesso. Sai dessa bolha que você vive, que você ganha bem, que as pessoas ganham bem, e que todo mundo ganha bem. Não é assim que funciona. Tem gente que não tem... não é só ter o que comer. Tem gente que não tem o que pagar, não consegue pagar as contas. Como que você vai ter uma educação? Então o governo tem que oferecer isso pra gente poder crescer, entendeu? E então, todo mundo dia 13 na rua. Falo por mim mesmo um pouquinho, né? O Clóvis falou, eu fiquei aqui pensando também. E como a gente começou a falar, ficou um negócio meio, né? Meio político, meio esporte. Já estamos no terceiro política e esporte bloco. se misturam, gente. Não tem ilusão, porque... Quer ver o maior exemplo disso? O brasileiro que ganhou no badminton veio de um projeto social da favela carioca. Então, você não tem esses... Não precisa dizer mais nada, né? Então, já temos exemplos de como se eles interligam aí com uma medalha de ouro no peito. Já vamos começar diretamente o terceiro bloco, porque a gente o Clóvis falou muito bem aqui. O Clóvis fala #militei aqui embaixo, por favor. Né? Todo mundo fica colocando essa #militei. O Clóvis agora, né? O Clóvis militou agora e militou muito bem, necessária essa militância. Mas vamos voltar ao esporte, porque se a gente for falar de política aqui, a gente está quebrando tudo, mas enfim, não adianta. A gente tem que ir lutar por nossos direitos na rua, não é só ficar falando com o nosso colega aqui do lado. Por isso que estamos divulgando dia 13
Então, Um todo momento mundo aí no importante ato, que nós né? estamos passando é retirada de direitos, escalada autoritária, componentes fascistas. É importante que a gente esteja 13 de agosto e lembrar que fascistas, racistas, machistas não passarão. Olha esse militei. Gente, por favor, hashtag militei. Obrigada de nada. Voltando a um clima mais ameno, é beijinho no ombro para as inimigas, mas enfim. Voltando a um clima mais... Hoje é o dia da Judite com cara de paisagem de quem já é aposentada, que é quem defende a reforma, mas enfim. Não é? O campeonato argentino começou e o Clóvis vai falar dele porque o Clóvis acompanha este campeonato. Bom, o Campeonato Argentino está na sua segunda rodada, começou a sua segunda rodada no final de semana passado, e agora na sexta-feira começa a terceira rodada do Campeonato Argentino, como a gente já disse nos outros programas, a temporada 2019 e 2020. É o campeonato de pontos corridos, em um único turno, são 23 equipes, e aí nós temos os jogos, né, da terceira rodada, inaugurando então. Nós temos Argentinos Júniors e Banfield. Argentinos Júniors, clube que revelou nada mais, nada menos que Diego Armando Maradona, né? Então, Argentinos Júniors, grande equipe, campeã de Libertadores, campeã da Libertadores de 1985. Nós temos aí também Talleres e Córdoba, dois clubes da cidade, né, de Córdoba. Então, digamos, um clássico. Claro que o maior rival do Talleres é o Belgrano, que está disputando a Série B do Campeonato Argentino. News Old Boys e União Santa Fé. San Lorenzo e Rosário Central. Racing River Plate, né, um clássico do futebol argentino, uma das grandes equipes aí, né, uma das 5 grandes equipes argentinas. Patronato e Huracan, né, no domingo às 11 horas. Aí na segunda página, nós temos aí Defensa e Justiça, Arsenal de Sarandi, Lanús e Vélez Sárcio, Boca Juniors e Aldo Sofi, Tucumã e Godoy Cruz, né, Colón e Ginásia e Estudiantes Independiente. Então, fechando aí, né, na segunda-feira, a terceira rodada do Campeonato Argentino. Nós temos a classificação do Campeonato Argentino, como ainda temos a classificação, mas ainda está na terceira rodada, quer dizer, teve 2 jogos, então ainda está tudo muito embolado, ainda não dá para... Acho que da metade do campeonato a gente já vai ver que vai brigar por título, que vai brigar por vaga na Libertadores e Sul-Americana. Lembrando que os 3 primeiros classificam direto para a Copa Libertadores de 2021, desculpa, que em 2020 já estão definidas as equipes argentinas da colocação do campeonato 18-19. Então lá, primeiro Arsenal de Sarandi, San Lorenzo, Rosário Central, River Plate em 4º lugar, Boca Juniors em 5º, Huracan em 6º, né? Aí o Huracan já, do Boca Juniors até o Independiente, essas são as vagas para a Sul-Americana. O River Plate, que está em 4º lugar, disputaria a Libertadores, mas antes da fase de grupos, aquela fase classificatória para a fase de grupos. Então, esse aí é o Campeonato Argentino. A gente não colocou toda a classificação porque ainda está tudo muito embolado. Começou agora, no começo todo mundo tem chance, ele começa a se situar mais no meio da competição. Lembrando, facebook.com/WTV Brasil para você mandar seu comentário. E falando em comentário, a Eva Gomes mandou um parabéns a todos do programa. Obrigada, Eva. E a Ana Paula Prudêncio mandou boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Espero que esteja gostando e nos acompanhando. A Judite deu uma surtada Jonatas aqui. Assistindo também, né? O Jorge, também grande Jorge, lá de Jundiaí, São Paulino, também São Paulino e roqueiro, nos acompanhando. E Doni Oliver também está nos assistindo. Muito legal, fique aí conosco. E agora a gente vai falar, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Antes de falar do brasileiro, só um adendo rapidinho. Acabou o jogo agora do Brasil, Brasil e Paraguai no basquete. O Brasil ganhou de 81, basquete feminino, 81-37, foi um placar muito elástico. E o Brasil está na semifinal de amanhã contra a Colômbia, já foi definido o adversário. Então, boa sorte para as meninas do Brasil. A Judite, que hoje é o dia dela, hoje é o dia do gato, né, como a Grazi lembrou. Ela adora uma caneta, ela pegou aqui enquanto o Clóvis estava falando, ela deu uma espreguiçada. Mas a Judite não vai interromper a nossa pauta, que falta falar do campeonato. Olha, quase, viu? Olha, Judite.
Judite. Falta falar do Campeonato Brasileiro, como o Clóvis falou, né? Que esse final de semana vai ter o clássico Sansão. O grande destaque da rodada é o clássico Sansão. Acho que nós temos aí, né, Vitor, a arte com os jogos, né? E o resultado do jogo de ontem, atrasado pela 7ª rodada, Corinthians e Goiás, né, que foi 2-0 ontem. Então o Corinthians deu uma subida na tabela. Então nós temos aí às 17 horas Ceará e Chapecoense. O clássico Sansão, né, um jogo esperado. A equipe do Santos que tá voando baixo. O Jorge Sampaoli fazendo um trabalho assim, de excelência. O Santos não está só ganhando os jogos, não é só os resultados, mas a forma como o Santos vem ganhando os jogos é muito legal, é muito gostoso de ver. Assim, a gente é rival, tudo, mas tem que reconhecer, o Santos vem jogando um futebol gostoso de se assistir, é legal assistir os jogos do Santos. Espero que o clássico Sansão seja um bom jogo, né? E assim, e o Santos está, né, só tem o Campeonato Brasileiro, já aumentou um pouco sua vantagem em relação ao Palmeiras, que empatou o clássico contra o Corinthians. Então, e o futebol que vem jogando credencia a equipe da Baixada a disputa pelo título. O São Paulo com os seus reforços, mas não vão estrear também, não faz sentido nenhum estrear aí o Daniel Alves, o Juan Fran. O São Paulo se reforçou, trouxe reforços, né, de peso, dois grandes jogadores, Daniel Alves, vencedor lá no Barcelona, fez uma ótima carreira, uma dobradinha com o Messi que ele fazia ali pela direita. O Juan Fran, que campeão da Eurocopa de 2012, pela seleção espanhola, campeão também pelo Atlético de Madrid. Então, duas grandes contratações. O São Paulo muda de patamar. Lembrando que jogadores veteranos, São Paulo tem uma história muito legal com jogadores veteranos. O primeiro grande jogador veterano que o São Paulo teve foi o Leônidas da Silva, quando foi contratado, já tinha 29 anos, mas isso na década de 40 já era uma idade avançada, e o São Paulo muda de patamar naquele momento. Então, depois São Paulo teve o Zizinho, que foi contratado, Gerson, né, o Canhotinha de Ouro, que jogou a Copa de 70, foi contratado em 1969, o São Paulo conquista o bicampeonato paulista, lá 70, 71. Então, outro veterano, Toninho Cerezo, que chegou em 92, naquela grande equipe do Tele Santana. Então o São Paulo tem um bom histórico aí com jogadores veteranos. Outros que também vieram, não emplacaram, como o Didi, né, grande Didi, jogador, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos, e também o Falcão, né, que chegou em 85, né, também não teve mais. O São Paulo tem um bom histórico aí como eu disse, aí com jogadores veteranos. Então eu não diria, muita gente fala, a maior contratação da história do São Paulo. Não é. A gente tem que olhar para a história, como a gente está num período de negação da história, negação de todo pensamento científico por parte do excrementíssimo presidente e seus asseclas. A gente tem que olhar para a história como um todo. Então o São Paulo teve grandes contratações, teve o Pedro Rocha, que veio do Peñarol também, né? Então grande a lista aí de jogadores veteranos que fizeram história com a camisa tricolor. Aí depois nós temos Flamengo e Grêmio, que é um jogo bem interessante também, né? Flamengo, depois daquela derrota de 3-0 para o Bahia, né? Eu estava acostumado a marcar o Gilberto. O Felipe Luiz correndo atrás do Gilberto. O Bruno Tito devia. Acho que ele estava na Fonte Nova, se eu não me engano. O Bruno, depois você disse que estava lá assistindo o jogo na Fonte Nova. O grande jogo que o Bahia fez. Depois nós temos Atlético Mineiro e Fluminense. Inter e Corinthians, também é um jogo lá em Porto Alegre. O Inter que está bem, né, nas frentes que estão disputando, né, principalmente nos mata-matas, aí, né, Libertadores e Copa do Brasil. Palmeiras e Bahia, aqui no Allianz Parque, né, o Bahia que fez um grande jogo contra o Corinthians, contra o Flamengo, 3-0, e assim, poderia ter sido mais. Esse jogo poderia ter sido mais, né? A equipe do Roger Machado, o reencontro de Roger Machado com o Palmeiras, né? Vai ser um duelo interessante. Não tenho saudades. Não tenho saudades Está fazendo um bom trabalho lá na frente do Bahia. Super bem. Na frente do Bahia está indo super bem mesmo. Bahia passou o caminhão em cima do Palmeiras aquele dia. Não estava acostumado a marcar Messi, que nem o pessoal virou meme, né? Isso daí, estava acostumado a marcar o Messi e não conseguiu. Nossa, mas a zaga do Flamengo foi uma mãe naquele jogo. Minha Nossa Senhora, se fosse tentar todo o jogo,
O Jorge Jesus escalou assim mal o time. Não significa que o Jorge Jesus é um técnico ruim, mas o Sampaoli também tomou algumas goleadas, né? A gente elogia o trabalho. É a questão de conhecer o futebol brasileiro, né? Então, mas agora você vê, por exemplo, o Sampaoli já está mais precavido. Com certeza. Acaba aprendendo com as chuvas que toma também, né? O Palmeiras também tem que aprender com ele. E o último jogo do domingo é o Botafogo e o Atlético Paranaense das 4 horas, né? Isso, o jogo das 4 horas. O Botafogo que está fazendo uma campanha bacana também no Campeonato Brasileiro. Todo mundo esperava que o Botafogo fosse brigar na zona de rebaixamento. Não tá não, né? Tá ali disputando. E depois nós temos os... Perde um, ganha um. Complemento da rodada. Avaí e Cruzeiro, um jogo importante pro Cruzeiro, que tá na zona de rebaixamento. Contra o último colocado que não ganhou nenhum jogo. Olha... Mas o Mano foi demitido, né? Então... na verdade o Mano pediu a demissão, né? Mas vamos ver o Cruzeiro. Já tinha dado a deixa, né, no jogo do Rio. Contra o Atlético, né? E é um jogo que a equipe cruzeirense aí vai ter que conquistar 3 pontos. Vai ter que correr atrás. Já pensou se o Avaí ganha o primeiro jogo sobre o Cruzeiro? Mas geralmente, minha opinião, assim, eu consigo ver quando mandam embora o técnico, o time dá um up às vezes, é impressionante. E o Cruzeiro tem um elenco super forte, né? Então não era pra estar lá. É porque tá faltando a liga, tá faltando alguma coisa que ninguém sabe explicar. Também no domingo às 7 horas, agora às 7 horas, né? Porque o jogo do Avaí e Cruzeiro é às 16. Goiás e Vasco. Aquele joguinho. O Goiás que perdeu o técnico depois da goleada sofrida pelo Santos, né? O Claudinei Oliveira foi demitido. O Goiás perdeu para o Corinthians. O Goiás também vem sofrendo muitos gols, uma equipe que está com uma defesa bem vazada. E o Vasco naquela, né? Também brigando para fugir do rebaixamento. Empatou com o Palmeiras aqui, mas não é um time que também está dando muita liga. E CSA e Fortaleza. Rogério Ceni na segunda-feira tem meio que obrigação, mas o jogo do Nordeste é muito pegado. Então não dá para tirar conclusões precipitadas desse jogo. O jogo da TV é Palmeiras e Bahia, né? O jogo da TV é Palmeiras e Bahia, mas no sábado tem o Sansão, que vai ser um grande jogo para ser assistido. Essa rodada... o destaque da rodada acho que é esse clássico. Né? E para quem joga cartola vai ser difícil calar essa rodada. E o Santos, como eu disse, voando baixo, o Santos do nosso camarada Marcos Miller, lá da Máquina Vermelha. Marcos Miller deve estar feliz com o seu Santos. E eu estou meio triste com o meu Palmeiras, porque o meu amigo santista me enche o saco todo santo dia agora. Mas, vida que segue. Futebol é isso. Espero que o time consiga recuperar a força que estava antes da Copa do Brasil. Ou da Copa do Brasil. Da Copa América. Nossa, tanto esporte, tanta coisa acontecendo. Mas eu acho que por hoje encerramos, né? Não temos mais nenhuma notícia do Pan-Americano por enquanto, porque as disputas de medalhas vão começar agora às 10 horas da noite. Então, fiquem com as notícias através do Instagram e do Facebook, que a gente vai publicando quando vai... todo dia a gente faz uma publicação ou duas. Às vezes a gente não faz algumas, né? A gente tem mais... nos acompanha no Facebook. Exato. Facebook, Instagram e YouTube, todos eles WTV Brasil. Se inscrevam. Espero que tenham gostado do programa. Teve muita coisa que a gente falou. Teve o dia da Judite, que já tomei até um arranhão aqui para ficar esperta, né? Mas coisas que acontecem. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até o próximo programa na quinta-feira, mas segunda, lembrando que tem... Nosso programa com nossos camaradas Gilberto e Luiz, né? Beto e Luiz. E terça, dia 13, não esqueçam, dia 13, aí o ato unificado do Dia Nacional de Mobilização, lá no MASP, às 15 horas. Eu estarei lá. E é isso. Aproveitem o fim de semana, sem parcimônia. E dia 13 estamos lá na Avenida Paulista. Aproveitem e sigam minha camiseta de Hogwarts. Vamos a Paratar, que amanhã é sexta-feira e vamos só voltar na segunda. Então, tchau, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês e bom final de semana a todos. Aquele tchauzinho do Luiz? Tchau.